mais de 60 anos aplaudido pelo Brasil inteiro, e chegou aos 88 sem palco, sem programa, sem o único chão que sempre conheceu. Não foi escândalo, não foi queda, foi silêncio. O tipo de silêncio que ninguém vê porque acontece longe das câmeras. O homem que passou a vida inteira fazendo os outros brilharem, aprendeu, tarde demais, que ninguém havia planejado iluminá-lo. O que acontece quando o apresentador mais amado do Brasil fica sem apresentação? O que resta de uma identidade construída inteiramente em cima de um palco que deixou de existir? E quem, afinal, cuida de quem passou décadas cuidando dos sonhos dos outros? Raul Gil Rabelo nasceu em 24 de maio de 1937, na cidade de São Paulo. Filho de uma família simples do bairro do Brás, cresceu num ambiente onde o dinheiro era curto, mas a música era abundante. O rádio dominava a sala, os vizinhos cantarolavam pelas janelas abertas e a criança Raul absorvia tudo aquilo com uma atenção que ia além da infância comum. Não era só gosto, era chamado. Desde cedo, ficou claro que aquele menino tinha algo que não se aprende em escola nenhuma: a capacidade de preencher um ambiente com a própria presença. Enquanto outras crianças brincavam nas ruas do Brás, Raul já imitava os cantores que ouvia no rádio, já ensaiava sorrisos para plateias invisíveis, já sentia que o palco era o único lugar onde ele fazia sentido completo. Mas a vida no Brás dos anos 40 não abria portas para sonhos artísticos facilmente. A pressão era outra: trabalhar cedo, ajudar em casa, ser prático. E Raul tentou. Tentou ser o filho que seguia o caminho esperado. Mas o palco continuava chamando, com uma insistência que nenhuma obrigação conseguia calar. Aos 18 anos, ele tomou a decisão que definiria tudo. Abandonou a segurança do previsível e mergulhou de cabeça no mundo do entretenimento. Começou como cantor, e não era um cantor mediano. Tinha voz, tinha timing, tinha aquela qualidade rara de fazer quem ouvia sentir que a música estava sendo cantada especialmente para ele. Na virada dos anos 50 para os 60, Raul Gil já circulava pelos palcos e rádios de São Paulo com um nome que começava a ser reconhecido. A televisão, ainda jovem no Brasil, logo percebeu o que aquele rapaz do Brás tinha. Em 1962, Raul estreou na TV Cultura. E foi como se o meio tivesse sido inventado para ele. A câmera não o intimidava. Ao contrário, ela parecia revelar uma versão ainda maior do que ele já era ao vivo. O carisma se multiplicava na tela. O sorriso chegava primeiro que as palavras. E a audiência respondeu de um jeito que poucos artistas experimentam, com afeto verdadeiro. O que viria a seguir foi uma das carreiras mais longas e consistentes da história da televisão brasileira. Décadas no ar, canais diferentes, formatos diferentes, épocas diferentes, mas sempre o mesmo Raul Gil, com a mesma entrega, o mesmo entusiasmo, a mesma capacidade de fazer um cantor desconhecido do interior de Minas se sentir tão importante quanto qualquer estrela internacional. O seu programa se tornou algo raro na televisão, um espaço genuíno. Num meio dominado por artifícios, Raul Gil oferecia autenticidade. Quando ele chorava ao ouvir uma voz emocionante, não era para a câmera. Era porque aquilo o tocava de verdade. Quando ele ria, a risada era real. Quando ele abraçava um participante nervoso antes de cantar, o abraço tinha peso, tinha história. Foram mais de 60 anos assim. Mais de 6 décadas construindo um programa que não vendia ilusão, vendia humanidade. E nesse processo, Raul Gil se tornou algo além de um apresentador. Tornou-se uma instituição, um ponto de referência afetivo para gerações de brasileiros que cresceram com ele na sala de casa todo domingo. Mas por baixo de toda essa luz, havia uma sombra que poucos enxergavam. A sombra de um homem que deu tanto de si para os outros, que chegou a um ponto da vida sem saber muito bem o que restava para ele mesmo.
O menino do Brás, que havia encontrado no palco a sua razão de ser, enfrentaria, décadas depois, a pergunta mais cruel que o tempo pode fazer a quem viveu inteiro para os outros. E agora, o que sobra? Bloco 2. O peso do que fica. Kwame Pinto, sem palavras. Durante anos, a pergunta que o Brasil fazia sobre Raul Gil era sempre a mesma. Como ele consegue? Como um homem que já passou dos 80 anos continua de pé, continua gravando, continua sorrindo para câmeras com aquela energia que envergonha gente 30 anos mais nova? A resposta que ele sempre deu era simples. O programa me mantém vivo. O palco é o meu remédio. Mas remédio nenhum dura para sempre. Em 2022, após décadas ininterruptas no ar, o programa Raul Gil foi cancelado pelo SBT. A emissora, que havia sido sua casa por anos, simplesmente encerrou o contrato. Sem cerimônia proporcional ao tamanho do legado. Sem despedida à altura de mais de 60 anos de televisão brasileira. O programa, que havia revelado talentos, emocionado famílias inteiras e resistido a todas as mudanças do mercado televisivo, simplesmente saiu da grade. Para qualquer apresentador, seria um golpe duro. Para Raul Gil, foi algo diferente. Foi a retirada do único chão que ele sempre conheceu. O homem que havia construído toda a sua identidade em torno do palco, acordou, de repente, sem palco. Aos 85 anos, depois de uma vida inteira dedicada à televisão, ele se viu diante de um silêncio que nunca havia experimentado antes. Não o silêncio entre uma atração e outra. Não o silêncio antes da plateia explodir em aplausos. O silêncio permanente. O silêncio de quem foi dispensado. Pessoas próximas relataram que Raul Gil ficou profundamente abalado com o cancelamento. Não pela questão financeira. Ao longo de décadas de trabalho, ele havia construído uma estabilidade sólida. O abalo era existencial. Era a sensação de que a parte mais essencial de quem ele era havia sido removida sem aviso. Como se alguém chegasse e dissesse: "O que você fez a vida inteira não é mais necessário." Mas o cancelamento foi apenas o início de uma sequência de perdas que viriam testar esse homem de maneiras que nenhum holofote poderia iluminar. A saúde, que Raul Gil sempre tratou com uma espécie de otimismo inabalável, começou a dar sinais que não podiam ser ignorados. Os anos de gravações intensas, viagens, estúdios frios, horários impossíveis, tudo aquilo foi deixando marcas que o entusiasmo conseguia esconder, mas o corpo não conseguia apagar. Problemas de saúde passaram a fazer parte de uma rotina que antes era dominada por ensaios e transmissões ao vivo. E então vieram as perdas que dói em outro nível. Raul Gil pertence a uma geração que está desaparecendo. Os amigos de décadas, os parceiros de trabalho, os rostos que faziam parte da paisagem da sua vida foram sendo levados um a um. Cada velório era também o velório de um pedaço da memória compartilhada, de histórias que só existiam entre eles, de referências que o mundo novo não conhecia mais. A solidão que vem com a longevidade é uma das mais cruéis que existem. Não é a solidão de quem não tem ninguém, mas a de quem vai ficando sem os seus. No campo familiar, Raul Gil sempre manteve uma discrição que contrastava com a exposição total da sua vida profissional. Casado com Neuza Gil por décadas, construiu uma família que deliberadamente manteve longe dos holofotes. Mas manter a família protegida da fama tem um custo que só se percebe com o tempo. Quando a vida pública diminui, o círculo que resta é pequeno. E cada perda dentro desse círculo tem um peso desproporcional. A combinação de todos esses elementos, o cancelamento do programa, o declínio físico gradual, o desaparecimento dos contemporâneos, o silêncio que substituiu décadas de agitação, criou em Raul Gil uma situação que suas entrevistas mais recentes deixam transparecer com uma honestidade que impressiona. Ele não reclama. Nunca reclamou. Essa é, talvez, a parte mais difícil de assistir. Em aparições recentes,
Raul Gil fala com a mesma gentileza de sempre, o mesmo sorriso que o Brasil aprendeu a reconhecer. Mas nas entrelinhas das respostas, nas pausas que antes não existiam, na forma como os olhos ficam por um segundo além do necessário em certas perguntas, há algo que quem o acompanha há anos consegue perceber. Um homem que está processando, em tempo real, o que significa ter vivido tanto e estar chegando ao fim de uma era. Aos 88 anos, Raul Gil ainda recebe convites, ainda aparece em eventos, ainda é reconhecido onde chega, ainda provoca aquela reação imediata de afeto genuíno que pouquíssimas pessoas no entretenimento brasileiro conseguem despertar. Mas existe uma diferença brutal entre ser lembrado e ser necessário. E Raul Gil passou a vida inteira sendo necessário. O programa precisava dele. Os talentos precisavam dele. A audiência precisava dele. Aprender a existir sem essa necessidade, depois de 88 anos construindo uma identidade em torno dela, é um trabalho silencioso que não tem câmera apontada para ele. Há uma crueldade específica em envelhecer no Brasil, sendo alguém que dedicou a própria existência a fazer os outros brilharem. O país tende a aplaudir enquanto a luz está acesa. Quando a luz se apaga, o silêncio chega rápido demais. E Raul Gil, que passou mais de 60 anos garantindo que a luz dos outros nunca falhasse, se vê agora navegando num escuro que ele mesmo nunca planejou enfrentar. O menino do Brás que fugiu do caminho previsível para encontrar no palco a sua verdade mais profunda, chegou aos 88 anos tendo encontrado tudo o que buscava e enfrentando a conta que esse tipo de vida sempre cobra no final, uma vida inteira dada ao público. E a pergunta que fica, suspensa no ar, como uma nota que não resolve: quem cuida de quem passou a vida cuidando dos sonhos dos outros? Existe um tipo de grandeza que só fica visível quando o barulho para. Durante mais de 60 anos, Raul Gil foi o barulho. Foi a música, o aplauso, a risada que cortava o estúdio, a voz que anunciava o próximo talento com a mesma emoção da primeira vez. Ele era o centro gravitacional de tudo aquilo, e enquanto o centro girava, ninguém precisava pensar no que aconteceria quando parasse. Agora parou. E o que fica é exatamente isso: a grandeza que o barulho escondia. Fica a história de um menino do Brás que não aceitou o caminho previsível e apostou tudo num sonho que a maioria das pessoas ao redor dele não conseguia nem enxergar. Fica a memória de um homem que chorou de verdade diante de vozes desconhecidas, que abraçou com força quem estava tremendo de nervoso antes de cantar, que tratou o talento anônimo com o mesmo respeito que reservava para os grandes nomes. Fica a imagem de alguém que nunca usou o palco para si mesmo, que usou o palco para os outros, semana após semana, década após década, até o dia em que o palco não estava mais lá. O menino que cresceu ouvindo rádio no Brás e descobriu no palco o único lugar onde fazia sentido completo, chegou aos 88 anos, carregando o peso de quem deu tudo, e agora aprende, em silêncio, o que significa existir quando o espetáculo acabou. A ferida da invisibilidade que ele fugiu a vida inteira, a sensação de não ser necessário, voltou pela porta dos fundos, com o rosto da velhice e o nome do cancelamento. Mas há algo que o tempo não cancela: cada voz que ele apresentou e que hoje canta por esse Brasil. Cada família que se reuniu no domingo por causa do programa dele. Cada criança que viu na televisão alguém parecido com ela ganhar uma chance. Isso não some quando o contrato acaba. Isso fica. Raul Gil não precisa mais do palco para provar quem é. O palco já provou por ele. E talvez seja essa a lição mais difícil e mais bonita que a vida de Raul Gil deixa para quem presta atenção. Que a maior herança que um ser humano pode deixar não está nos contratos assinados nem nos programas gravados.
Está no que os outros carregam depois que a música para.